No Brasil, o primeiro brechó surgiu no Rio de Janeiro, no final do século XIX. Era uma loja de antiguidades e peças de segunda mão. Hoje, são espaços modernos, com roupas e acessórios de tantas épocas diferentes que é quase impossível não se identificar com nenhum. Era um produto que eu não encontrava nos shoppings, que era uma roupa que eu nunca tinha visto, assim, e me chamou bastante atenção. Aí eu comecei a comprar pra mim, e lavava, passava e usava. É uma roupa diferenciada, é uma roupa com qualidade e é um preço muito bom. Então você consegue unir 3 coisas num produto só. Juliana é atriz. Começou a comprar em brechós há 5 anos para compor seus figurinos. Frequentar o brechó tem a ver com esse movimento também que você cria, assim, de estar com peças que você vai estar usando, né, de trazer algumas coisas que eu não usava mais, além de achar também assim um charme pensar e ficar imaginando que história que cada peça tem, assim, qual que é, né, por onde que sei lá, essa peça que eu tô levando, por onde ela já passou no mundo, qual que é a história que ela tem. Como são muitas histórias, muitas são as origens das peças. Então surge a pergunta: como escolher o que será vendido? A escolha é mesmo pela qualidade e o fato da gente trabalhar mesmo com vintage, que são peças originais de época, e as multimarcas, né? Que são peças que a gente vê de uma qualidade mesmo bacana e peças do mundo inteiro. E a gente faz a consignação ou a compra. E é interessante porque a consignação é metade, né? E aí gera uma cadeia interessante, porque você consome e você também vende. Adquirir uma roupa não é apenas uma relação de consumo. É construção de estilo, busca por identidade, afirmação de autoestima. Brechó é o seguinte, você pode vir todo dia, que todo dia vai ter novidades. Todos os dias a gente repõe o estoque. Então a pessoa torna-se amiga. É um exercício de você poder brincar com vários estilos, por exemplo, sabe? Você pode mesclar uma blusa anos 80 com uma calça anos 70. Você pode montar personagens, você pode experimentar mais com a moda. Como você viu lá atrás, no século XIX, ninguém poderia imaginar que um negócio com venda de produtos usados ia virar coisa chique. Pois é, isso aconteceu. E o seu Belchior, aquele mascate que vivia lá no Rio de Janeiro naquela época, sem querer ajudou a dar origem ao maravilhoso mundo dos brechós. E se você quer conhecer um pouco mais sobre esse assunto, ligou a TV na hora certa. Chega mais, Mistura Fina está começando. Oi gente, sejam bem-vindos ao Mistura Fina e antes de começar o nosso papo, eu aproveito para fazer aquele convite básico que eu faço todo dia para você mandar mensagem e participar também da nossa conversa. Você tem costume de frequentar brechós, já comprou alguma peça lá? Conta um pouquinho da sua experiência. A gente quer saber o que você acha desse universo, o que você conhece. Conta um pouquinho da sua história, se quiser mandar pergunta também, fica à vontade e ajuda a construir um pouquinho da nossa conversa aqui, do nosso bate-papo. Combinado? Então agora eu vou apresentar as meninas. Estou aqui com a Grace, com a Valéria e com a Vanusa. Meninas, sejam bem-vindas. Obrigada. Conversar sobre esse assunto que é fascinante e eu queria saber como que vocês duas se inseriram um pouquinho nesse universo. Vou começar com você, Grace. Então, eu acho que esse universo, eu estou inserida nesse universo desde pequena. A minha avó, ela cuidava do bazar da igreja. A gente recebia lá na igreja peças que eram doadas, que vinham até de outros países, e ela organizava isso. E como minha avó cuidava de mim, automaticamente a gente estava inserida naquilo, porque ficava ali e ajudava. Então isso sempre foi do meu cotidiano. E aí depois decidi empreender, não nisso, né, não só ajudando, mas também empreendendo. Quando eu decidi empreender, eu não vi outra coisa para ser feita. Vanusa, você? Engraçado que eu acho que o histórico da brechonista é bem parecido, né? A minha história não difere muito da Grace, porque a minha mãe era doméstica, então a gente sempre ganhava as roupas das filhas da patroa, né? E eu me lembro que mesmo quando a gente podia ter acesso ao novo, o gostinho daquele usado era diferente.
Era assim, era muito mais prazeroso quando a mãe chegava com aquela sacola de roupas usadas, era uma felicidade sem tamanho. Então, começou ali. Eu costumo dizer que eu sempre fui adepta da roupa usada. Ainda hoje, mais de 90% do nosso guarda-roupa, né, é de segunda mão. Sim. E quando, isso há 7 anos que eu resolvi empreender, né, eu descobri que de fato era a minha paixão, é o que faz meu olho brilhar, é o que faz meu coração cantar. E estamos aí caminhando para o 8º ano de brechó. Dá pra ver pelo brilho dos seus olhos, tá? Que bom, todo mundo fala. Valéria, dá pra gente olhar também por um olhar acadêmico, por um olhar de pesquisadora também. O que esse universo dos brechós te trouxe? Então, ele foi inclusive objeto de estudo do meu mestrado em 2017, mais especificamente a questão da cultura vintage na moda. E no vintage a gente trabalha muito com esses brechós que são mais especialistas em peças, né, de décadas dos anos 20 até mais ou menos dos anos 70. Ele é interessante porque o vintage ele começa nos anos 50 com alguns grupos subculturais. Começa com os beatniks, depois nos anos 60 para os hippies e depois para os punks dos anos 70, que eles começam a utilizar peças de brechó em relação a décadas passadas, né, no caso desde os anos 20 e 30, e como uma questão política mesmo, de afrontar uma sociedade de consumo. Então, quando você começa a discutir essa questão dos brechós, né, de roupas usadas, lembrando que até mais ou menos 1880 era natural com que a sociedade estava acostumada a trabalhar com essa questão de roupas usadas. A partir de 1880 até 1950, aí começa a ter um sentido pejorativo para o uso dessas roupas, até que com a industrialização as roupas ficam mais acessíveis e as pessoas começam a ter uma certa rejeição com roupas usadas, inclusive o próprio operariado, né? Até que as pessoas têm algum preconceito também em relação a peças de brechó, dizendo que eu não vou usar roupa de morto, de gente que eu não conheço, né? Com essas discussões todas aí. Mas, na verdade, o que a pesquisa me trouxe muito é essa discussão mesmo política, que você entra também na sustentabilidade, nessa questão da afetividade, que a peça vintage é uma peça que tem uma história, ela tem uma biografia, que é diferente de uma peça retrô, né? A peça vintage é uma peça original que não foi alterada. Normalmente ela tem mais ou menos de 20 a 25 anos, menos de 100, porque a partir de 100 é considerada uma peça antiga, né? E a peça retrô é uma releitura, ela foi feita com tecnologia atual, mas ela faz uma releitura dos anos 20 aos anos 70, 80. Então, eu acho interessante, porque quando você trabalha essa questão, você desconstrói historicamente, né, toda essa polêmica aí dos brechós e dos bazares de roupas usadas. E hoje é super cult, né, é um consumo cultural. É, né? Maravilhoso pensar nisso. Claro. Tem mensagem de telespectador aqui, a Alaide diz o seguinte: olá, boa noite, aqui é a Alaide, falando aqui da Vila Alzira Aparecida de Goiânia. Sempre assisto Mistura Fina aí na Rede Minas. Estou assistindo agora, então um beijo para você, Alaide. Vamos continuar a conversa. Tem uma outra mensagem aqui também. A Lenice diz o seguinte: moro em São José do Rio Preto, São Paulo, e amo muito esse universo. Tá vendo, gente? Estamos extrapolando as fronteiras de Minas Gerais. Isso é ótimo. Exatamente. Mas eu queria entender um pouquinho qual que é o perfil da pessoa que entra hoje, que está procurando uma peça num brechó. Hoje não tem um perfil definido, eu não sei se já teve, porque eu não trabalho nas nossas lojas somente com artigo vintage. Eu acho que toda peça ela merece uma chance, mesmo se ela é uma peça mais atual, retrô ou vintage. Então não tem um critério, desde a senhorinha que compra um brinco de pressão que relembrou alguma coisa lá atrás, até a garotada. As pessoas acham bem legal, graças a Deus que essa questão de sustentabilidade ela foi levantada. Então é gente de tudo quanto a idade, é incrível, desde a velhinha até filho com mãe, e a filha vai e mexe. É muito legal essa questão, que não tem um padrão hoje em dia, graças a Deus, né? É bacana demais. E o perfil, assim, esse processo de chegada das peças, porque eu imagino que seja um processo também bastante curioso, né? Porque cada peça tem a sua história. Sim. Eu imagino que o processo de busca dessas peças também ele seja interessante. Conta um pouquinho pra gente. Olha, é literalmente uma caça ao tesouro,
começa já por nós, né? Quando a gente vai ao garimpo, é literalmente uma caça ao tesouro. E a gente percebe que essa mesma paixão nossa, antes de encontrar essas peças, quando a gente percebe o cliente dentro da nossa loja, às vezes muitos questionam, Andresa, muitos perguntam onde você conseguiu essa preciosidade, né? Nós hoje, eu particularmente, por morar em uma cidade pequena, eu tento sempre buscar em cidades maiores, tá? Mas ainda assim, enquanto brechonistas, muitas roupas chegam na nossa porta. Muitas pessoas que estão praticando o desapego, elas levam para as nossas lojas os desapegos. E é engraçado que quando elas começam a detectar o perfil da sua loja, eles já conseguem assim, olha, aquele brechó tem cara de que vai trabalhar com o meu estilo. É praticamente isso. Ele começa a observar o estilo do brechó e a roupa chega na sua porta. É incrível. Sim. Bacana demais. Está chegando mais mensagem aqui. Inclusive, eu vou te pedir desculpa porque eu acho que eu cometi uma indelicadeza, porque tá todo mundo aqui te chamando de Nusa. Ah, que isso, não se preocupe, não se preocupe. Nusa Maria. Então, gente, eu vou ler a mensagem da Fernanda. Ela diz assim: boa noite, gostaria que a Nusa falasse um pouco do preconceito que as pessoas ainda têm em relação ao brechó. Adoro o trabalho da Nusa. Já participei de vários cursos que ela ministra e cresci muito com os ensinamentos dela. Tem um brechó em Mariana, graças a ela. Olha, que a Fernanda. Fico muito feliz. Então, comenta um pouquinho, assim, a gente já está quase encerrando o bloco, mas comenta um pouquinho pra gente dessa questão desse preconceito. Na verdade, eu tenho percebido que essa nova geração, não existe mais esse preconceito. Essa geração que tem chegado agora, eles estão mudando literalmente. Eu acho que é uma coisa ainda cultural, coisa lá dos nossos avós. Eu percebo que ainda a minha clientela, Grazi, ainda é diferente. A maioria da minha clientela já é mais jovial. Os mais velhos, acho que por ser cidade do interior, ainda tem aquela coisa impregnada de realmente ser roupa de defunto e tal. Mas a gente está vencendo isso todos os dias. E principalmente hoje, a mídia, né, ela tem mostrado grandes nomes, sustentando looks, roupas usadas, looks de brechó. Isso tem contribuído muito para essa quebra do preconceito. Valéria, o que você tem percebido em relação a isso? Porque você trouxe pra gente todo um panorama histórico, assim. E a gente vê surgir movimentos como o que tem acontecido na Europa, de pessoas jovens de 16 anos questionando questões sobre o clima e etc. Isso, de certa forma, está um pouco relacionado com, inclusive, com essa presença de um público mais jovem indo aos brechós? Até pouco tempo, às vezes a própria mídia tinha uma certa cobertura quando ia se falar de brechó, que era um consumo extremamente frugal, porque era uma peça econômica, era mais barato. E inclusive eu fui a campo, né, para fazer essa dissertação, e o que eu entendi é que as pessoas procuravam mesmo muito mais uma questão de estilo, uma questão de cultura mesmo, de se enxergar, de querer um look autoral, diferente, né? Lembrando que são peças exclusivas, você não vai ter peças iguais. O que a Vanusa deixou claro, eu chamo de um garimpo serendipitoso, né? Que é quando você está naquela hora, achou aquela peça, só você que vai ter. É um encontro, prazer, né? É um prazer enorme, né? A gente que curte essa garimpagem, e de você falar que conseguiu uma peça maravilhosa, uma peça que tem a ver, né? No caso do vintage, que eu gosto muito de você trabalhar, achar uma peça que você possa misturar, dialogar com peças contemporâneas, como ela deixou claro lá no brechó, que ela trabalha, né, com todas essas épocas. E acho que esse é o desafio mesmo, né? De um look que você possa trabalhar essas peças, é dialogar com as peças. Isso não quer dizer que você vai sair toda assim paramentada, deixando isso muito claro, né? Acho que o desafio mesmo é de você ter essa competência de você dialogar. Te exige sim um certo capital cultural, uma certa informação, né, de história da moda, mas acho que esse que é o desafio mesmo. E os próprios brechós hoje, eles têm consultoria mesmo, as próprias meninas estão, né, lá para poder dar essa consultoria, ajudá-las para poder ver as peças e tomar cuidado também nesse sentido de não é porque você está no brechó ou qualquer outra parte de liquidação que você vai comprar tudo. Eu acho que você tem que primeiro harmonizar com o que você já tem, né? Saber comprar e principalmente ter um consumo, porque você tem uma diferença também entre uma moda sustentável e uma moda consciente.
a consciência faz parte do consumidor, ele saber optar, ele saber fazer essa compra. A questão da sustentabilidade, eu acho que a gente vai discutir depois, que tem a ver com as indústrias da moda, que poder rever toda essa questão dos impactos Você ambientais. falou de indústrias da moda, você está me lembrando aqui que no segundo bloco nós vamos comentar um pouquinho desse assunto. Então agora eu vou aproveitar para chamar o intervalo e convidar você que está em casa para dar palpite na nossa conversa, a gente adora receber mensagem. Então conta aí, onde que você compra suas roupas? Você tem costume de ir no brechó? Você já comprou algum objeto legal em um brechó? Conta um pouquinho da sua experiência, manda mensagem, que daqui a pouquinho a gente volta, o papo continua e a gente lê as mensagens. É isso aí, daqui a pouquinho a gente está de volta. E se hoje parece meio absurdo que os brechós vão superar, sei lá, Zara e Forever 21, eu vou te falar uma coisa. Para os analistas de mercado, isso não é nada impossível. E se você botar na conta os recentes escândalos relacionados às fast fashions, essas empresas estão com problemas financeiros. A H&M está com mais de 4,3 bilhões de peças acumuladas que não venderam. A maior conscientização do público, né, a galera entendendo que esses produtos, assim, a conta não fecha, a matemática para você ter essas peças tão rápido e tão barato à sua disposição. E os relatórios da empresa ThredUp sugerem que o mercado de revenda de roupas vai dobrar de tamanho nos próximos 10 anos. Vai sair de 20 bilhões para 41 bilhões. Gente, é muito dinheiro. É muito dinheiro envolvido. E quando a gente fala de millennials, então, que a galera que nos próximos 10 anos vai ter, teoricamente, mais poder de compra, 77% dos millennials estão dispostos a repensar seus hábitos de consumo em prol de empresas, que têm um pouquinho mais de consciência ali no seu capitalismo. O mercado de revenda tem crescido muito nos últimos anos, seja em sites hypados como o Enjoei, no aumento pela procura de brechós físicos e até mesmo na proliferação de brechós online. E estão vendo que roupa não precisa ser nova para ser incrível. E assim a gente vai criando uma nova cultura de moda. Comprar em brechó é alternativa para quem procura peças de qualidade e a preços baixos. E se você está pensando em abrir o seu negócio de moda, fica a dica para pensar em negócios mais sustentáveis e que estejam alinhados com essa consciência ambiental e social que a moda precisa ter. A gente viu aí um pouquinho sobre o que circula em torno desse negócio da moda e até da abertura de brechós, assim. O que você vê como os principais desafios para uma pessoa conseguir começar e montar o seu brechó hoje? O que você vê de desafio? Eu acho que já foi muito difícil antes, porque tinha menos aceitação e tal. Hoje em dia eu vejo que só prolifera. As pessoas elas montam mesmo, desde na sua garagem, um brechó sazonal, entendeu? Que vai fazer ali só de um dia, tirou do guarda-roupa e vai fazer, colocando as peças na rede social, na internet, em Instagram para poder vender. Eu acho que hoje o desafio é menor, devido à aceitação. Mas algo super possível, é algo muito mais barato de se abrir. Eu acho que é muito mais fácil de você abrir um brechó hoje do que uma loja de artigos novos, entendeu? Você pode comprar todo o seu mobiliário usado. Então isso abre bastante o leque para o mercado de brechós. E eu vejo que é muito legal. Eu inaugurei uma loja recentemente, uma outra marca, e eu postei sobre a marca e tudo mais, e um monte de gente falando, mas o brechó tal é filhinho do tal, entendeu? Por quê? Porque a pessoa vê, ela foi ali, ela viu, e a gente não nega de dar informação, não precisa dar curso disso, entendeu? Porque não é concorrência, quanto mais melhor. O cliente de brechó ele não é fiel, ele não vai só no meu. Se tiver um ao lado do meu, próximo do meu, ele vai no dele também. A gente não tem mercadoria igual. Então, para mim, que pipoquem, que proliferem mesmo, isso é algo sustentável, o meio ambiente agradece e gera renda para muita gente, entendeu? Então, eu acho que os desafios são bem menores do que antigamente, quando eu comecei. Eu vou ler mais umas mensagens aqui. O Nilson diz o seguinte: boa noite, será que brechó deu certo por ter vários gostos em um lugar só? Eu acho que entra um pouco nisso. Basicamente isso, você consegue encontrar de tudo, do A ao Z, do vintage ao atual, e você se joga, você pega uma coisa vintage, uma calça jeans vintage, como essa que eu estou usando, que é mais antiguinha, coloca uma camiseta básica, você consegue encontrar tudo, de acessório a artigos. É fantástico esse mundo.
Tem mais coisa aqui. Melissa diz o seguinte: boa noite, adoro brechó. Me identifico tanto que estou abrindo um juntamente com a minha mãe. Sou cliente da Vanusa. A Mariana diz o seguinte: olá, compro muito em brechó. Além de achar peças diferenciadas, tem preços para todos os bolsos. Aproveitar, reaproveitar, reciclar, repaginar, recriar é o melhor numa compra de brechó. E o Adriano diz o seguinte: Grace é uma querida, além de uma excelente profissional, é uma grande empreendedora. Tenho muito orgulho dessa minha querida amiga que conheci por meio do brechó. Sucesso sempre. Obrigada, Adriana. Cláudia diz o seguinte: amo brechós, adoro mesmo mergulhar naquele mar de roupas e coisas antigas. As garotas podem dar o endereço de suas lojas? Parabéns pelo tema. A gente vai deixar ao longo da nossa conversa aqui os redes sociais de vocês para o pessoal poder trocar figurinha. E no final do programa, como de costume, a gente sempre grava uns vídeos bem legais também. Então, você que está assistindo, acabou o programa, corre lá no Facebook que tem um monte de coisa legal para você conferir. A gente está falando um pouquinho dessas... ela falou um pouquinho da questão dos desafios, etc. A gente discutiu um pouco da questão dos públicos e que tipo de cuidado que a gente tem que ter quando a gente vai comprar uma peça. Qual que é a melhor dica para você encontrar uma peça de acordo com o seu interesse, para fazer uma compra consciente e não comprar simplesmente porque está barato ou porque é bonita, mas não tem nada a ver comigo. O que se daria de dica nesse sentido? Para o nosso cliente? A dica é: compre um produto de qualidade. Mesmo que você pague um pouco mais por aquele produto, por mais que você esteja dentro de um brechó, por exemplo, a gente vê aqui looks fantásticos, né, do brechó da Grazi, que a gente vê que tem qualidade. Entre optar por cores, opte sempre por aquelas cores clássicas, não aquela coisa do modismo, da moda, as peças atemporais. Por quê? Aquela peça, ela nunca vai sair de moda. Você vai usar mais uma vida. Eu tenho peças que eu usei, que a minha filha vai usar e se bobear, a minha filha também vai usar. Então, a minha neta. a dica é: aposte na peça que tem qualidade, que tenha um bom corte, um bom caimento e tecido. Roupa é tecido, gente, né? Esse modismo, às vezes a gente parte para a questão do modismo. Tá usando muito agora o rosa neon, aquelas regatinhas que você vê que terceira, quarta lavagem já está toda, né? Ela sequer passa pelo test drive, né? Que eu falo que é a máquina, o sabão e o amaciante. Então, mesmo que seja um brechó, o consumo ele precisa ser consciente, mesmo sendo um brechó. Opte sempre por aquele produto que tenha uma qualidade. Nós, enquanto brechós, nós temos a possibilidade de oferecer isso para os nossos clientes. Todos têm inclusão social mesmo. Se a classe média baixa não puder comprar no nosso brechó, nós não estamos praticando, né? Nós não estamos trabalhando de forma correta, né? Então, é inclusão. Valéria, durante o vídeo, a Carla Lemos, ela fala que dessa possibilidade dos brechós ocuparem esse grande espaço da moda que hoje é ocupado por essas empresas de fast fashion, assim. Você acha que é um exagero, que é possível? Como que o mercado está enxergando esse potencial e esse crescimento dos brechós? Então, a gente já tem assim, pesquisas que a tendência mesmo, para usar um termo mais do campo da moda, a tendência é brechó mesmo. As roupas usadas, elas estão na ponta do iceberg dessa questão da sustentabilidade. Vamos lembrar que hoje esse consumo, como eu falei, ele é um consumo cultural. As pessoas estão procurando porque elas querem algo mais do que fazer simplesmente uma compra de uma peça de roupa. Quem vai para um brechó, você pode ter certeza que são pessoas que querem algo mais, né? Por isso que eu falei para vocês, a questão da frugalidade, de ser uma peça econômica, acho que até o diminuo, até porque as peças são bem acessíveis, né? O preço, mesmo uma peça vintage, que ela custa um pouco mais cara, né? Vale a pena e você sabe que você está comprando uma peça que você vai poder usar mais tempo. Mas acho que o futuro mesmo, você tem agora uma cultura dos jovens, que eles não têm mais esse preconceito que a geração de duas, três gerações atrás tinha essa resistência, né? Então acho que os jovens de hoje eles já têm essa cabeça abertíssima, né, de não ter nem esses preconceitos, essas resistências mesmo que a gente trabalha e que a Vanusa colocou aqui.
Então eu acho que o futuro é isso mesmo, são as roupas usadas, até porque o planeta não aguenta mais de tanto resíduo têxtil. Não se tem mais condições de políticas públicas até de trabalhar com essa questão de aterro, de lixo, e o fast fashion que está aí, gente, cada vez mais só poluindo o planeta. Nós não temos mais condições, o planeta não aguenta mais tanto resíduo. Então, torno a repetir, a cultura do brechó, ele entra na ponta do iceberg a questão da sustentabilidade, né? É uma questão de sobrevivência exatamente, hoje, né, planetária, e é uma coisa de sobrevivência mesmo. De estilo mesmo, né? É uma resistência não só política, né? Mas é uma resistência estilística também, né? Sim. As pessoas querem um diferente, e é principalmente esse diferente que eu não vou ter. Por isso, quando ela deixou muito claro, ela falou assim, as pessoas que vão no brechó, ela vai no outro, que eu não tenho um cliente fiel. Até porque a peça de brechó, você vai lá num dia, ela não tem mais. Eu sou consumidora, então eu faço mesmo um rodízio, né? Porque eu sei que eu não vou achar uma peça lá, é o que a gente chama de garimpagem serendipitosa, né? Que você vai e busca aquela peça, e tem que fazer rodízio mesmo. É um dia que você chega lá e acertou numa peça, achou aquela peça maravilhosa, aquele acessório, né? E a gente fica super feliz e conta para as pessoas, olha, eu comprei por esse preço. Legal também você falar o custo-benefício também. É bacana. Mas é a peça mesmo que a gente está buscando, e como eu falei, não é para acrescentar, mas é para harmonizar, para dialogar com as peças que eu já tenho no meu guarda-roupa. Tem mais mensagem aqui, o Marcos diz o seguinte: boa noite, Paraíba também está participando via HDTV. Como nós temos as doenças do século viral, tenho muito receio em usar roupas usadas. Fico imaginando que uma pessoa que usou pode ter deixado algum vírus. Não tem nada disso, né, deixa gente? eu falar. Não é Gente, possível. não tem. Primeiro vamos Foi pensar ótima que os essa brechós hoje, eles têm um código de ética, todas as peças são higienizadas, elas duas estão aqui para poder confirmar. Eu sou consumidora, posso falar, são peças cuidadosas, não tem mais essa discussão. E outra coisa, se você está preocupado se vai te trazer, por exemplo, maus fluidos, eu acho que os maus fluidos vêm dos vivos e principalmente das pessoas que estão lá atrás com o trabalho análogo à escravidão, que tem um preço de sangue. Então, se ele tiver que preocupar, preocupe-se com as mulheres que estão, na maioria, fazendo um trabalho escravo, ou seja, tem um preço de sangue, que eu acho que esse é um problema espiritual mesmo, se tiver essa questão da conscientização, mas não de morto, não de fluido, gente, não tem nada a ver. Hoje todos os brechós têm um código de ética, de higienização, de cuidado com as peças, sem chance. Então, gente, não é... Tá demodê esse pensamento. A Valéria de Uberaba diz o seguinte: boa noite, a Anusa é minha inspiração. Um anjo guerreiro que está transformando vidas com o universo brechó. Parabéns pelo tema, tenho um brechó online e aprendi tudo com ela. Cris diz o seguinte: boa noite, estou ligada no programa, pois hoje, nessa data especial do Dia do Meio Ambiente, vocês nos presenteiam com esse tema. A Anusa é uma inspiração para nós brechonistas. Agora, a Ellen, uma pergunta para você. Gostaria de saber quais foram as dificuldades que a Grace teve que passar para chegar até ter as lojas que ela tem hoje. Você comentou um pouquinho, tem mais alguma coisa que você quer acrescentar dessa sua trajetória? Eu acho que a maior dificuldade que eu tive no negócio em si foi que quando eu comecei, eu adquiria as peças em caráter de consignação. Então, eu já cheguei a ter 470 contratos de fornecedores. Então, isso é muito difícil de administrar, entendeu? Mas, geralmente, as pessoas começam assim, porque não tem dinheiro para investir, para comprar as peças e tudo mais. E isso foi uma grande dificuldade, porque administrar aquilo era a mesma coisa de ter 470 patrões, entendeu? Nossa, exato. Gente falando, gente querendo receber, gente querendo levar o tempo inteiro. O meu maior desafio foi deixar a consignação. Porque para deixar a consignação você também tem que ter um capital, entendeu? E depois que eu mudei para o outro formato, que é da compra direta, né? O cliente agenda, traz para a gente avalia, compra e paga na hora. Isso mudou, isso permitiu com que eu crescesse, entendeu? Ter mais outras lojas e tudo mais. Mas esse foi o meu maior desafio, porque o resto, a gente dá um jeito, o brechó é tão maravilhoso que ele permite que a gente faça coisas assim, pegando um pouquinho daqui, pegando um pouquinho dali. Então não tem tanta dificuldade assim. A maior foi realmente essa, consignação. Isso eleva também o preço das peças. Se eu preciso se você leva para mim e eu vou arrecadar 50% do valor e você 50%, eu tenho que colocar
um valor mais alto para ter um retorno, uma margem. Então a compra, ela é especial por causa disso. Isso me possibilita ter em uma das minhas lojas uma arara fixa de R$5. Porque ele me dá a liberdade de colocar o quanto eu quiser, equilibrar aquilo e realmente fazer com que aquilo circule. Então, acho que o preço, ele faz circular melhor, entendeu? Essa questão. Então, eu posso colocar ali, negocio com o cliente, dou desconto, e isso faz com que minhas peças girem mais. Gira, maior retorno, a gente pode replicar e multiplicar as lojas, as peças e tudo mais. A gente retoma isso daqui a pouco, porque é aquele negócio, né, gente? A gente conversa um pouquinho, aí tem que chamar o intervalo. Então, isso, gente, vamos para mais um intervalo. Na volta o papo continua. E se você não mandou sua mensagem, fique à vontade para mandar. Conta um pouquinho da sua experiência. Você é dono de brechó? Você já comprou alguma peça bacana, que tem uma história legal? Conta pra gente, manda mensagem que a gente volta num minutinho. Estamos de volta, o nosso papo sobre brechós continua. Rendeu um pouquinho aqui também no intervalo, mas faz parte, gente, sempre rende. Eu vou ler umas mensagens aqui e a gente continua conversando. O Renato de Cariacica diz o seguinte: boa noite, eu sou dono de brechó e hoje a minha primeira opção de compra de roupas e acessórios é nos brechós. Achar a roupa que encaixa em você, que te representa, é fundamental. Para mim é um caso de amor. Um abraço para a Nusa e todas vocês que abraçam essa causa. O Jadson de Montes Claros diz o seguinte: já comprei peças incríveis em brechó, mas nunca tive coragem de assumir, por medo das críticas de colegas e familiares. Só para te avisar que agora tá super na moda, super tendência, você pode falar, inclusive você pode falar o preço que você pagou, que é bacana também. Sim. Exatamente. Olá meninas, estou ligadinha no programa, me chamo Alexandra, sou do estado do Espírito Santo, tenho um brechó, vai fazer 3 anos. Vou ler mais uma mensagem aqui rapidinho. A Elisa diz o seguinte: quando estou garimpando, encontro peças da vovozinha em perfeito estado, porque o tecido é bom, o corte e o nome e a costura também. É uma roupa feita para ter vida longa, sou apaixonada por esse universo. E por falar em esse universo, eu queria aproveitar esse terceiro bloco para a gente conhecer um pouquinho das histórias também desses objetos maravilhosos que estão decorando o nosso cenário hoje. Eu vou começar por esse binóculo aqui, porque tem muita gente que acha que brechó é só lugar para roupa, mas você acha de tudo, né? Conta um pouquinho. Eu trouxe, assim, foi proposital que eu trouxe esse binóculo. Esse binóculo, ele é da Primeira Guerra Mundial e eu trouxe um lenço que você encontra desde um binóculo da Primeira Guerra Mundial a um lencinho Coco Chanel, né? E é literalmente isso, é uma caça ao tesouro. Esse foi um achado, esse binóculo foi um achado. A gente, inclusive, eu levei bem tempo para poder identificar o código dele, para a gente descobrir que ele era da Primeira Guerra Mundial. E às vezes a gente não dá nada pela peça, a gente pensa, isso aqui é uma simples sucata. Pensa a história que tem esse binóculo. Maravilhoso. Assim, realmente não tem como a pessoa de casa imaginar, mas é uma peça muito pesada, né? Não sei se você conseguiu pegar. Posso pegar? Pode, fique à vontade. É uma peça pesada. É pesado, gente. É pesado, né? Nossa, mas é lindo. Né? Ele precisa fazer um ajuste, porque são anos, né? Mas ele é muito lindo. Mais de um século, sim. E é bacana porque, assim, tem gente que não se liga muito em roupa, por exemplo, mas pode achar objetos de decoração, coisas super legais também, né? É uma das maiores procuras, Andresa, nos brechós, e são as peças de maior valor comercial. Inclusive, para os nossos colegas que trabalham nesse segmento, é algo que eu sempre recomendo investir. Investir em peças de decoração, investir em utensílios domésticos. Às vezes as pessoas têm receio de mesclar. Mas o meu brechó não vai ficar bacana se eu colocar aqui uma batedeira. Óbvio, vai ficar super bacana e você vai comercializar muito facilmente. Porque hoje não é só uma questão do reuso da roupa em si. As pessoas estão reutilizando tudo. Tudo. A Vanusa falou uma coisa importante, que inclusive eu detectei nessa pesquisa. Eu vi que algumas pessoas têm uma certa resistência, inclusive, de trabalhar a questão da estética no brechó. Eu já entrei em alguns brechós que eu falei assim, não, isso aqui não é um brechó, tá parecendo uma loja comum. Eu falei assim, como que você não faz uma ambientação mesmo de brechó? Então eu acho que tem muita gente aí que não quer ficar com cara de brechó, pois eu falo o contrário. Fique com cara de brechó, faça uma decoração, uma vitrine bem elaborada, com peças, né, vintage, com decoração contemporânea. Então eu acho assim, você tem
que valorizar as pessoas que curtem o brechó. Ela quer estar num ambiente que remonte a ela, que está num local diferenciado. Entendeu? Então, acho assim, quanto mais você tiver com cara de brechó, melhor ainda. Quem curte, gosta desse ambiente, invista em vitrines bacanas, como a Vanusa deixou, trabalhe peças, traga peças, né? Um lustre bacana. E tem uma peça maravilhosa que está aqui também decorando. Eu queria que você contasse um pouquinho da história dela, esse colar aqui. Pois é, menina. Então, esse colar tem uma história. Eu tinha mais ou menos 7, 8 anos, minha avó já usava esse colar e eu ficava enlouquecida. Eu comecei a gostar de peças, né? Minha avó era uma pessoa assim, super elegante, então ela me inspirou muito gostar de peças bacanas, de broches, então foi com ela e acabou que herdei aí, ela já faleceu, já tem um tempo, então eu herdei essa peça que eu levo, continuo usando, né, até hoje faço minha composição aí. Também tem uns brincos também que foram garimpados, também são dos anos 60. Isso foi garimpado com uma amiga que a mãe estava se desfazendo da peça, ela lembrou, foi assim, na hora, você vê que é uma peça pesada, é uma semi-joia, né? Aí você olha, você não acredita que a pessoa vai desfazer, né? Pois é, não, você não acredita, então assim, tudo isso tem uma história, né? Eu acho que quando você mistura também, além de você garimpar peças, você usar peças que você herdou de familiares. Eu tenho, assim, muita peça de mãe, no meu Instagram eu faço questão de postar roupas que a minha mãe estava usando e a mesma peça eu usando, né, atualmente. Eu tenho peças da minha mãe com meu filho de 2 anos, hoje meu filho tem 22 anos, e eu coloco assim para comparar, olha, a mesma peça que ela estava usando há 22 anos eu também estou usando. Então acho que essa questão da afetividade mesmo e aproveitar tudo você pode dialogar, uma peça que você compra, a peça que você vai garimpar e os acessórios, principalmente os acessórios de família, é muito legal, bacana, né? Demais. Tem mais mensagem aqui. A Sandra diz o seguinte: viva o movimento sustentabilidade, viva o movimento brechó, beijo para a Nusa. A Ellen diz o seguinte: sou cliente da Grace e um dos motivos que compro lá é o tamanho plus, que ela disponibiliza também. A Francine diz o seguinte: sou proprietária de um brechó infantil online aqui em Belo Horizonte. Somos uma rede e não somos concorrentes, cada brechó é único. Sim, exato. E o Ailton, roupas no brechó tem que ter a sua cara. Você trouxe várias coisas legais aqui também. Eu queria que você tentasse falar pra gente de uma que você acha que é a mais especial aqui. Eu gosto bastante desse vestido. O vestido tem cor, é cheio de detalhe, a padronagem do tecido, a textura. Isso é algo que eu nunca me desfaria, entendeu? Nunca ia ficar ali pra mim pra sempre, ia ficar de coisa. Mas como não é um artigo pra mim, né, que não me serve e tudo mais, a gente disponibiliza na loja. E é belíssimo esse vestido. Tem uma inspiração dos anos 60. Não é? Ele lembra uma legal. coisa meio anos 60. Ele tem esses botões que estão bem legais. E eu, assim, às vezes as pessoas trazem pra mim. Eu quero comprar, obviamente. Mas eu dou vontade de falar com a pessoa: por que você vai desfazer disso? Sim, isso era pra ser herança. É igual a história do brinco. Pra tua filha. Isso daqui era pra ela ter guardado. Pois é, mas primeiro eu comprei, depois eu questionei. Exato. Entendeu? Ah, não, mas eu também sou assim. Eu pago e depois questiono. Entendeu? Olha, tá aqui o seu dinheiro, e depois eu questiono. E são coisas legais que aparecem. E aí, essa daqui remete a uma coisa mais antiga. Isso é um vestido de uma marca bem legal e que custa bem caro, e a pessoa desfez dele também, é um vestido que eu gosto bastante, e uma coisa bem atual, isso é novo, entendeu? Ele tem uma coisa que remete, essa estampa que é de pied de pulle, ela sempre remete a alguma coisa mais antiga, pode ser usada hoje, mas sempre me remete a algo antigo. Minha avó usava bastante essa estampa, então eu acho que assim, o mercado de brechó, ele tem que expandir, e já expandiu, porque as pessoas ficavam muito agarradas no vintage. Ah, não, só vai se for vintage e tal. E as outras peças? Tem muitas possibilidades. E aquilo lá que foi feito com trabalho escravo, com sangue, ela vai virar lixo também. É verdade. Uma vez que já foi produzida, usa-se então, entendeu? Pega, coloca, então você vai achar roupa de marca de trabalho escravo? Vai, mas ela foi produzida, a gente não pode picar e fazer nada. Né? Então, coloca tudo. Eu tenho uma triste notícia para dar. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu queria que ele durasse mais, porque o papo tá uma delícia. Tá mesmo. Meninas, muito obrigada pela presença.
E você aí de casa vai ter vídeo com as meninas daqui a pouco com mais dicas, mais informação, muita coisa legal. A gente agradece muito pela companhia e mais ainda pelas mensagens. Infelizmente eu não consegui ler todas, mas fico muito grata pelas mensagens que vocês mandam pra gente. E daqui a pouquinho dá um pulinho lá no nosso Facebook que tem recado das meninas, vai ter um monte de coisa legal. Então é isso, beijos, tchau!